Como eu já disse, são 2 segmentos, então para isso a gente tem 2 arquitetas, né? Que é a Isadora e a Gleice. E aí, desde esse aplicativo, quando a gente insere o cliente, a gente já divide nesse processo de criação, no processo de aprovações, insere o escritório e a clínica, que cada um são responsáveis. Então, aqui no escritório, nós temos as tarefas já subdivididas. Toda a parte de aprovação de prefeitura, vigilância, ela deve ser feita juntas, porque estão todas no mesmo lote, né? Se tivessem lotes que fossem desmembrados, nós entraríamos com 2 processos, mas como não é, a Gleice então fez toda essa parte de aprovação, né, Gleice? Isso. E a Isadora ficou mais com a parte, vamos dizer, técnica interna, né? Que é a parte de detalhamento, desenvolvimento de maquete de fachada e tudo mais. Primeiramente, com a Gleice, a fachada foi uma criação conjunta, né? Então, que foi enviada para a Isadora. E aí, como que foi esse processo? Que eu queria contar para eles como que foi esse processo a partir do momento que eu comecei a criar a fachada. Que eu contei também, Isadora, que eu não crio pela planta, que é um desafio, né, para elas depois. Mas como que foi? Eu te mandei o desenho, né, pelo iPad. Isso, a Betânia me manda o desenho pelo iPad e aí a gente começa a trocar uma ideia de como seria essa volumetria e aí, enquanto a gente vai subindo a maquete, né, desenvolvendo todo o estrutural, a Betânia começa a desenvolver o interior e também desenvolver a arquitetura tanto da clínica quanto do nosso escritório. Isso mesmo. E aí, nesse momento enquanto ela tá fazendo a fachada, aí junto o palpite de todo mundo aqui do escritório, né? Não é só o meu, então a gente senta, a gente fez algumas opções, né? É válido a gente até mostrar aqui pra vocês. Então, a gente sempre tem a pastinha obsoletos, nós passamos por 3 revisões, 4, na verdade, que a primeira é Rev 00, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento. A volumetria, ela sempre teve uma mesma ideia, só que a gente foi refinando em questão de alturas, questão de acabamentos. Por fim, a gente escolheu essa maquete, né? Essa fachada, que é exatamente o que eu descrevi para vocês no que eu falei anteriormente. E enquanto a Isadora ia refinando, né, essa parte da fachada, e eu ia criando a planta de layout, a gente já passou tudo para a Gleice, que foi a parte onde ela foi deixar a planta de layout adequada em relação a todas as burocracias, né, Gleice? Todas as normas. É quando eu recebo a planta de layout, compatibilizando com o projeto de arquitetura e adequando às normas que é solicitado tanto na prefeitura quanto na vigilância, para a gente seguir com uma obra também padrão de aprovação para seguir conforme a burocracia solicitada também. Então, como tem a clínica, além da prefeitura, a gente teve que dar entrada no processo da vigilância, né? Isso mesmo, e é onde a gente tem que descrever bem mais detalhadamente todos os itens, a gente precisa fazer um memorial descritivo, a gente precisa detalhar projetos executivos na planta, como locação de compressor, por ser uma clínica de dentista, né? Ela é bem mais, a gente fala mais burocrática, porque na verdade ela necessita de mais detalhes, né? Então, nesse período que a Gleice está fazendo isso, a Isadora também já está desenvolvendo toda a parte de interiores do escritório. Então, a clínica, ela demora um pouquinho para chegar na etapa do interiores, porque ela passa por um processo a mais, que é o da vigilância, né? A partir do momento que a gente aprova a planta de layout, né? Que é o momento que ela já pegou e já tá dando segmento na arquitetura, a Isadora, ela começa a fazer as nossas bases, né, Isadora? Isso. E é onde também a gente começa a pensar em toda a parte técnica, por exemplo, o entreforro, para a gente conseguir instalar o arco-cassete. Então, é nesse momento que a gente consegue refinar todo o projeto e conseguir alinhar o técnico com o design. Isso. E é muito importante isso que ela falou, que ela até citou um exemplo do entreforro.
que é, para quem não sabe, aí, porque não é todo mundo que é arquiteto que vai estar assistindo, entreforro é só a altura que a gente tem entre o forro de gesso, que é onde está a nossa iluminação, até a laje. Às vezes a gente põe num projeto que tem um ar-condicionado cassete, quando vai colocar, ou ele não cabe, ou o pé direito tem que ficar muito baixo para a gente conseguir encaixar. Mas o que vale a gente pontuar é que nessa parte do nosso processo, a arquitetura ela anda muito ligada com interiores, porque normalmente os processos eles são meio que travados. Primeiro faz a arquitetura, aprova, depois vai para interiores. E aí, quando não vai para interiores depois, já não tem como recuar na arquitetura para fazer alteração. E aqui no escritório a gente prioriza, na verdade, fazer os dois juntos. Porque no momento que eu faço uma planta de layout, a gente já consegue desenvolver, igual a Isadora falou, o que é melhor tecnicamente? Na arquitetura que a Gleice vai colocar, o pé direito ele tem que estar 3 ou tem que estar 3,20? Se o meu piso, se eu já tenho uma previsão que o meu piso vai ser uma lastra de 1,60, por exemplo, eu já consigo deixar as larguras proporcionais para a gente não ter um grande recorte. Então, as duas, elas estão juntas, é para isso. Para quando a gente faz a planta de layout, né, vocês consigam lembrar que o layout ele não é só uma decoração, ele é uma parte técnica. Então, assim, no nosso escritório, como já foi dito, a gente prioriza isso. Não é fazer arquitetura e depois interiores. É nós fazermos os dois encaixados para que a gente consiga um resultado de excelência. E principalmente, antes da gente... Eu acho importante fazer isso antes de subir a obra, né? Muitas pessoas não esperam isso, vale a gente pontuar, porque demora, é um processo que demora bastante. E normalmente a gente tem uma cultura que o cliente procura a gente assim, eu quero construir mês que vem. Aí a gente pensa, como? Se mês que vem já é o meu prazo de fazer o projeto. Aí como que vai aprovar nesse tempo, fazer o interior? Não tem como. Então assim, às vezes a gente até perde cliente, né? Porque é uma decisão nossa do escritório, que a gente não faz mais arquitetura sem interiores e também não faz essa correria, porque sabe que no futuro próximo isso já começa a dar problema. Porque a obra já tem problema, a gente pensando em tudo. Sem pensar é o pipoco, né? É isso mesmo. Principalmente, vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, quando a gente está fazendo o processo de arquitetura e já pensando em interiores, a gente já consegue definir, por exemplo, o sentido de abertura das portas, já consegue definir se é uma porta de abrir, se é uma porta de marcenaria, com um pivotante ou não, que é nesse momento que a gente já define as bonecas, já define o que a obra tem que deixar para receber aquele material futuramente. Então, isso é necessário para que a gente não tenha tanto retrabalho na obra e também evitar, às vezes a gente atrasa um pouco a obra, né, fazendo essa compatibilização da arquitetura com interiores, mas lá na frente a gente tem um resultado melhor, que a gente não tem esse retrabalho de ter que fazer novamente sem ter pensado antes. Uhum. E é a mesma coisa na parte da clínica, que é onde a gente precisa compatibilizar onde vão ser os descartes de lixo, onde a gente vai alocar a cadeira odontológica, que a gente já precisa ter a previsão do ponto, porque não é só chegar e colocar ela depois, a gente já tem que pensar nela antes. Né? Oi, quantas vezes a gente já fez obra de consultório e tá tudo lindo, pronto, colocou e o ponto tá no eixo. Então, assim, é muito processo. Eu acho essa primeira etapa que a gente mostrou aqui para vocês no nosso aplicativo, ela vem pra gente fazer toda essa base de estudo. Eu acho ela primordial, né, meninas? Com certeza. A gente tem o briefing, né, que é nosso norte, e a gente também tem uma coisa que eu acho interessante a gente mostrar aqui para eles, a prevenção de erros. A gente tem eu brinco aqui no escritório, que a gente tem que ser inteligente até para errar. A gente não ficar errando a mesma coisa. Então, assim, se for para errar, vamos criar um erro novo, né? Não vamos ficar errando as mesmas coisas. Aqui nessa prevenção de erros, é algo que eu acho muito bacana, que eu sempre falei que no escritório isso não é para apontar o dedo para alguém e falar assim, você errou nisso, nessa obra. É só pra gente tomar o cuidado para não repetir. E às vezes nem erro grotesco, né? Mas são coisas que a gente fala. Poderia ter ficado melhor. Se a gente tivesse pensado nisso, talvez a gente ia ter um resultado de excelência. Às vezes o cliente nem percebe, mas a gente olha e vê. A gente é muito autocrítico aqui no escritório, muito mesmo. E eu falo que isso é bom porque não é que a gente sempre nunca tá bom. É porque a gente sempre tem que melhorar mesmo.
Então a gente sempre escolhe, esse erro foi na obra, veio do detalhamento, esse erro partiu do estudo preliminar, nós colocamos aqui, colocamos o cliente, põe o erro que a gente identificou e o que é a observação que a gente deve ser feita. Então, nesse momento dessa planta, desse estudo, da maquete, a gente repete, é da maquete, não é só de planta baixa, não. É da maquete, a gente consegue falar, não, eu errei da porta pivotante, que a Isadora deu exemplo. Eu errei e deixei um vão 80 para uma porta pivotante. Quando foi para ela pivotante, ela ficou com 65. Isso é um erro. Um erro que poderia ter sido evitado, mas quando ele está no final da obra, a gente não vai quebrar essa parede, né? E aí, após o projeto de arquitetura aprovado, a gente vai dar início a demais etapas. Então aqui a gente tem o 3D, né, onde a gente consegue visualizar toda a volumetria do escritório. Essa daqui é a porta de acesso principal do escritório, então a gente acessa o hall, a recepção, ao fundo a gente tem a sala de reuniões e aí a gente tem o acesso à escada para o pavimento superior, que é onde a gente tem a sala das colaboradoras com a sala de reunião das colaboradoras. Ao fundo do corredor a gente tem a sala da Betânia, o nosso banheiro e acessando por essa porta aqui no 3D a gente consegue visualizar aqui esse espaço que é o nosso rooftop, onde a gente vai ter os momentos de curso, de reunião, tudo mais, assim, algo mais interativo assim, entre as colaboradoras. Então, essa é a planta geral do nosso escritório. E além dos ambientes principais, no térreo a gente tem um lavabo. E no pavimento superior a gente tem um banheiro, que é mais para as colaboradoras, ele é um banheiro completo, né? Então tem a cuba, a bacia, chuveiro. E na parte de fora a gente tem também o DML e a salinha de TI, que é onde fica o nosso servidor. É uma sala assim mais reservada para essa área. Bom, então eu acredito que ficou bem claro para vocês que a nossa arquitetura ela já é uma base do projeto de interiores, né? Então, nessa etapa que é a primeira execução, a gente tem todo o desenvolvimento da arquitetura já pensando numa base de projeto de interiores. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a definição final de cada ambiente, né, do nosso escritório. Vou focar mais nele a partir de agora. E como que funciona e como que vai funcionar os próximos processos. Porque após essa aprovação das imagens 3D interna, a gente, ao invés de pular para a etapa de detalhamento, a gente pula para a etapa de orçamentos. É válido mostrar aqui também no nosso aplicativo que a nossa etapa primeira, né, execução de arquitetura, tendo essa base de interiores, e próximo a ela vem os orçamentos. Lembrando que o que é esses primeiros orçamentos? É um orçamento baseado só na arquitetura. O que é isso? Orçamento dos projetos complementares, que seria o estrutural, hidrossanitário, elétrico, luminotécnico, o paisagismo. Também tem a parte de orçamentos da construtora. Então, essa parte a gente consegue toda ser feita logo após essa aprovação do arquitetônico que já tem o pré-projeto de interiores. E aí, enquanto está fazendo esses orçamentos de arquitetura, a gente já migra para a primeira execução de interiores. O que é essa primeira execução de interiores? É, de fato, o desenvolvimento da maquete de interiores, já colocando acabamentos finais, por exemplo, a torneira, o modelo que eu quero, o mármore, qual mármore que eu quero, qual revestimento que eu quero, não só pré-dimensionar igual a gente fez na etapa anterior, certo? E aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de todos os nossos ambientes, né? Focado agora mais no escritório, que é o que eu vou apresentar para vocês. Então a fachada já foi apresentada, né? Eu vou partir para a recepção. Então assim, aqui a gente já tem a parte de interiores, né? Aqui é a nossa recepção. Esse é o nosso primeiro estudo 3D. E é a partir dele que a gente vai conseguir iniciar todos os orçamentos e de fato definir todos os fornecedores, tá? Então nós temos aqui logo na entrada uma circulação mais estreita, porque como a Isadora pontuou, a gente já pensou na largura do piso que a gente deseja para esse ambiente, para a gente não ter emenda. Então é uma lastra.
que a gente quer colocar aqui. Nós temos, então, um rodapé personalizado, paredes revestidas, espelho detalhado. Nossa escada, que eu falei que era o meu sonho, né, de colocar ela. Até a gente tá pensando em talvez trocar esse material aqui do guarda-corpo. E isso que é o importante, que a gente ainda tá na etapa de orçamento, tá na etapa de criação. Então a gente consegue visualizar e ver onde a gente pode mesclar, melhorar e tudo mais. Então aqui a gente tem uma pequena espera, né? O espaço onde nós temos um espaço de café, poltrona, sofá. Ao fundo, nós temos a porta que daria acesso à sala de reuniões, podendo ser fechada também com uma cortina. Nessa porta aqui, nós temos o acesso para o lavabo. Aqui é uma visão interna, né? Olhando a porta de entrada principal. Mais imagens. Então, aqui a gente já está prevendo um revestimento que a gente quer ao fundo da marcenaria. Mais ambientes. Aqui a gente já entra para a sala de reuniões, então aqui eu já fiz uma projeção do que eu quero, não é televisão, é telão. Ao fundo eu quero só prateleiras, eu não quero armário fechado. Já coloquei que aqui na imagem dá para ver que já tem os pontos de tomadas também na mesa. Então são esses detalhes que enriquecem o projeto de interiores e assim fica bem claro o que a gente deseja, sabe? Mais algumas imagens. É uma sala mais limpa, né? Porém rica em detalhes. Aqui também outra coisa que eu acho bom mostrar para vocês é o que é planejamento. Olha só a cortina. A gente vê muitos 3D muito bonitos. Só que quando a gente olha, a gente pensa, gente, isso vai funcionar? Ou isso é só para encantar o cliente? E é uma coisa que eu mais tenho agonia. Eu acho que o 3D ele tem que ser assim, para a pessoa olhar e falar, não, vai ficar assim. A espessura é essa que é a cor, é desse jeito. Então, até a cortina aqui, a gente já separa o módulo dela. Se ela não deu a largura total, eu já entendi que aqui a gente vai ter uma fresta. E como vai ter uma fresta, eu já também planejei para ser 4 folhas de porta, porque a fresta, ela vai pegar na emenda de uma porta com a outra e não no vidro. Então, isso sim é um planejamento, entendeu? Então, isso foi a recepção. Vou mostrar para vocês também o nosso lavabo, que eu amo esse lavabo. Então, ele tá todo no mármore, a ideia é esse mármore verde. Temos o rodapé personalizado nas laterais, uma torneira de teto, papel de parede envelopando tanto a parede do fundo da bacia sanitária quanto o teto. Uma tela tensionada ao fundo para trazer essa leveza e dar uma amplitude, né? Espelho na lateral, espelho bronze e bacia sanitária na suspensa. Aqui é uma parte da cuba, então um lavabo que segue a arquitetura da fachada, ele é limpo, porém rico em detalhes. Então, seguindo para o pavimento superior, nós temos aqui a circulação. Essa circulação, ela dá acesso para a parte da sala das colaboradoras, para a sala de reuniões, que também é a sala dos estagiários. E aqui nessa lateral, a gente já começa a ver o rooftop e aqui o banheiro. Entrando, nós temos um grande quadro branco na lateral, que é onde a gente vai fazer treinamentos também. Já tem a previsão do ar-condicionado, a parte das mesas, então já estão todas locadas com ilhas de tomada. A parte do fundo é onde a gente tem todo o armazenamento tudo que for papel. Aqui a gente já consegue ter uma visão da sala de reuniões ou também da sala das colaboradoras. Esse vidro aqui é o que a gente enxerga lá na recepção, então é muito legal que quando você chega na escada, você consegue ter uma visão geral da sala dos colaboradores e também da minha sala. Olha que quem que vai ficar aqui vai ser privilegiado, né? Que a gente vai estar olhando todo o rooftop. Então, nós temos todo esse espaço, nós temos 9 pessoas aqui, né? Sentadas nessa parte colaboradora. E aqui a gente tem a sala de reuniões, que também pode ser a sala de estagiário, sala de reuniões internas. Aqui em cima ainda, aqui no pavimento superior, nós temos a minha sala. A minha sala, ela é aquela janelinha que dá para fachada, então é aquele volume branco em balanço que está acima do estacionamento. Então aqui nós temos a entrada. Eu não sei se vocês me acompanham já no Instagram, mas eu queria lembrar dessa tela para vocês. É uma tela que eu usei na Mostra Artefato 2023. Uma tela muito especial, feita pela Daniela. E eu não poderia deixar de carregar comigo, porque olha que preciosidade. Então, ela tá aqui na minha sala. Esse aqui é o vidro que dá de frente para a sala dos colaboradoras. Então, a gente vai poder ter essa ligação, né, visual. E também, quem tá embaixo consegue visualizar.
A gente tem pouco armário aqui, né? Não tem tanta necessidade de muito armário, então é mais prateleiras para adornos. Um aparador, né? Para café, o que for necessário. E mais algumas imagens mesmo. Abrindo agora o próximo ambiente, eu vou abrir o banheiro. A gente tem o projeto do banheiro, que já é uma pegada mais natural e que sai um pouco do que a gente propôs lá embaixo. Então, a gente tem esse revestimento maravilhoso, que mais pra frente vocês vão ver qual que a gente vai estar orçando. A gente tem o mármore panda aqui, que ele fica super inovador e lindo. Nós temos um box no vidro canelado, trazendo essa personalização também. Todo o restante das paredes, onde não é área molhada, tá na pintura. Enfim, esse é o nosso banheiro com o teto todo vinílico. Agora, indo pro rooftop, que é um dos meus lugares prediletos. Olha que graça, gente. A gente tem aqui, então, um espaço ao ar livre. É algo que eu já tô prevendo um ponto para ter uma cobertura retrátil, tá? A gente não vai pôr inicialmente, isso já é certeza. Mas já existe o ponto, então caso queira colocar depois, a gente vai ter uma cobertura aqui, porque por enquanto tá aberto mesmo. Então a ideia, por enquanto, é ter esse espaço de jardim, sabe? Como aqui é uma arquitetura muito densa, né? Muita edificação, a gente queria esse respiro, então nós colocamos esse pergolado. Aqui nós fizemos um pórtico amadeirado, todo com armário ao fundo, onde é a parte de copa, né? Então a gente tem adega, cervejeira, gaveta refrigerada, churrasqueira a gás, tem cooktop, tem as cubas e esse espaço de compartilhar, né, de confraternizar. Aqui ao fundo nós temos nichos. Aqui é uma parede que o retroprojetor dá direto, então se um dia a gente for fazer cursos realmente aqui, a gente vai ter um espaço para passar esse telão. E é isso aqui, essa é a nossa proposta do escritório, né, de interiores. E a partir de agora a gente segue para uma próxima etapa. E eu quero já contar para vocês o que é essa próxima etapa, para que vocês continuem acompanhando e vivendo com a gente o máximo dessas informações, dessas etapas e como tudo funciona. E chegamos em uma das etapas principais. Todo episódio que eu falar para vocês, eu vou falar isso. Chegamos em uma etapa principal, porque todas são muito importantes. Essa aqui é a planilha de atividades que nós criamos. Como que é feita essa planilha? Quando a gente terminou o projeto de arquitetura, terminou a proposta de interiores, a gente vai listar tudo que a gente vai ter de atividade nesse projeto, nesse ambiente, nessa obra. Então aqui a gente vem no nosso aplicativo, faz toda a planilha. Por exemplo, o que tem? Gesso, revestimento natural, iluminação, serralheria, louças e metais. É tanta coisa, gente. Olha a lista. É bem extensa. E é a partir daí que a Ariel, que é a nossa gestora de orçamentos, vai conseguir filtrar tudo que existe nesse projeto para a gente iniciar o orçamento. Então, nesse momento, quando nós temos toda a parte de maquetes aprovadas, tanto pelo escritório, também pelo cliente, a gente se inicia a parte de gestão de orçamentos. Apresentado o nosso quadro geral de orçamentos, né, nós reunimos com o cliente para poder tirar todas as dúvidas dele em relação a todos os itens, em relação aos fornecedores. Depois da visita nas lojas, eu recebo as informações de tudo que foi fechado, o que não foi fechado também, e a gente alimenta o nosso aplicativo com todas essas informações. Na Isadora, quando você vai fazer, por exemplo, você pensa no entreforro, pensa na paginação de piso, isso. Pensa na esquadria, na boneca, na espessura. Isso mesmo. Você quer falar? É isso mesmo. Concordo. Betânia, é isso mesmo. Você falou que eu queria falar. Você falou que eu queria falar, foi. E... só isso. Não tem como terminar assim. Você falou onde que é? De que, meu Deus? De que é? O que é o TI?